Quanto mais um indivíduo controla a sua agressividade, mais aumenta a sua inclinação agressiva. Aí então, poxa, mas como é que então, não entendi esse negócio, quanto mais eu tento controlar minha agressividade, mais agressivo eu fico? Sim, e eu vou explicar o porquê que isso acontece, enquanto o pessoal entra aí. Quanto mais, porque o nosso instinto, ele tem a agressividade ali, né? Somos seres instintivos, somos mamíferos, somos animais, né? O que diferencia nós de um animal irracional é apenas 1%, a gente, ou menos, né? Não sei qual a porcentagem, mas dos macacos, por exemplo, a gente tem uma pequena porcentagem de diferença em relação à genética. Se a gente cortar o nosso cérebro, a gente vai achar o nosso cérebro reptiliano tem o mesmo cérebro que os animais têm. Então a gente tem esse instinto agressivo, a gente tem esse instinto de colocar para fora. E quando no post estava escrito quanto mais eu controlo a minha agressividade, mais agressivo eu fico, é no sentido de que todo controle ele gera uma repressão. Né? Se a gente tem, por exemplo, até um controle financeiro, vamos dizer assim. O controle financeiro, se eu tenho um determinado valor para gastar, mas eu quero gastar além daquele valor, eu tenho que obter um controle sobre aquilo. Mas isso vai contra os meus desejos, né? E se eu reprimo, né? Porque, como eu falei, todo controle gera uma repressão. Então, se eu reprimo isso, eu não vou estar dando vazão para o meu desejo e ele vai ficar ali me remoendo, ele vai ficar ali arrebentando comigo, ele vai ficar ali me corroendo. E aí vai me gerar mais agressividade ainda, porque eu não consigo dar vazão para o meu desejo. Então, qual que é a solução? A solução, em vez de eu chegar e lutar contra a minha, controlar a minha agressividade, é eu negociar com a minha agressividade. Quando eu negocio, eu começo a entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu começo a entender que às vezes eu tenho certas limitações que eu preciso respeitar, que às vezes eu não vou dar conta de uma consequência da minha agressividade. Logo, então, eu passo a compreender que talvez não seja interessante eu ser agressivo, né? Então, nesse sentido, porque se eu deixo, às vezes, a minha agressividade sair e eu não tenho controle sobre ela, eu posso sentir culpa em determinado fato. Se eu controlo a minha agressividade sem a negociação, eu vou gerar mais agressividade, né? O que a gente vê de forma equivocada é que a gente vê muito isso em até treinamentos e até às vezes livros de autoajuda, de inteligência emocional, é que a gente tem que controlar os nossos desejos. A gente não tem que controlar os nossos desejos, porque, como eu disse, o controle gera repressão, né? A gente tem que negociar com os nossos desejos, tem que negociar com as minhas emoções, tem que negociar com aquilo que eu acho que é bom para mim, né? Dentro do que eu consigo tolerar, dentro do que eu consigo ver, dentro do que eu consigo administrar com o meu ego, né? Se o meu ego é um ego mais fortalecido, talvez eu consiga lidar com as consequências. Se eu tenho um ego mais frágil, talvez eu não consiga lidar com as consequências. Então é melhor eu realmente negociar com eles. Então esse post foi muito interessante. Quem disse isso foi Freud, né? Nas suas palavras lá, que quanto mais um indivíduo controla a sua agressividade, mais aumenta a inclinação agressiva sobre si mesmo, né? Então, sobre si mesmo no sentido de sentir mais agressividade, né? Então, aí eu coloquei embaixo, né? Não tente controlar nada. No sentido que a gente realmente não tem que controlar, eu tenho que negociar. Porque se eu controlar, eu estou reprimindo. Todo controle, ele gera uma repressão. Todo controle, ele coloca um limite. Então, eu não tenho que controlar nada, eu tenho que negociar para saber até onde eu vou chegar, até onde eu vou estar afim de fazer isso. Beleza, pessoal que chegou aqui agora, a gente está iniciando aqui, não iniciamos a questão em si. Eu estou no Instagram e estou no YouTube também. Hoje a gente está em 2 plataformas, a partir dessa semana a gente vai fazer nessas 2 plataformas aqui, então por isso que eu estou olhando para esses 2 lugares aqui. Então vamos iniciar agora, já que a gente já passou um pouco do tempo aí, de iniciar falando um pouco sobre o post que eu coloquei lá, que gerou uma certa polêmica, por isso que eu resolvi falar um pouco dele antes. E a nossa questão de hoje é por que às vezes eu quero ser uma coisa e não consigo ser, né?
Como que eu faço para realmente ser eu? E tem uma frase também que eu gosto muito, muito, né, sobre liberdade. Liberto é aquele que consegue bancar os seus desejos, né? Liberdade é a capacidade da gente bancar os nossos desejos. Mas se a gente for ver, nem todos nós somos libertos a esse ponto, porque bancar os nossos desejos às vezes sai muito caro, no sentido da gente ser reprimido externa ou internamente. Às vezes é uma tarefa extremamente trabalhosa, árdua, e como a gente vê, né, há um distanciamento, a gente começa a descolar. Parece que na sociedade atual a gente tem um descolamento, um distanciamento do sofrimento. E esse distanciamento do sofrimento, ele não tem que existir, ele tem que realmente ser enfrentado, né? Um ego frágil, ele não consegue lidar com o sofrimento. A maioria dos treinamentos e livros, e eu sempre falo porque eu sou um grande crítico em relação a isso, de autoajuda, é que sempre há um reforço do positivo para não se ver o negativo. Mas é através da dor que a gente passa a ser forjado, né? Quanto mais conforto você tem, mais impermeável você fica. Quanto mais benesses você procura, né, menos enfrentamento você tem, mais, tem um termo até que eu acho legal, que eu ouvi esses dias, mais embabacado a gente fica, né? Então o conforto nos leva a sermos seres babacas, né? Fala, Marcelão, tudo bem? Boa noite, galera aí. O conforto leva a sermos pessoas babacas, né? E o sofrimento, ele desembabaca o ser humano, né? Nos desembabaca, no sentido do sofrimento de passar por aquela dor, né? Então a gente tem que ver essas coisas. E aí eu vou colocar aqui uns pontos bem interessantes para a gente passar sobre isso, né? Como eu disse, um ego frágil, ele não gosta de lidar com o desagradável, com as suas fragilidades, né? Então a gente começa a contar mentiras, e aí eu vou colocar aqui algumas mentiras que a gente conta para nós mesmos para não enfrentar, porque o processo evolutivo, ele só vem através do enfrentamento, né? O enfrentamento das dores emocionais, né? Então, como um ego frágil, ele não consegue lidar com os seus conteúdos, né? Ele não consegue lidar às vezes com a inveja, ele não consegue lidar com os ciúmes, ele não consegue lidar com a posse, ele não consegue lidar com o seu egocentrismo exacerbado, com o seu orgulho, com a sua prepotência. Quando o ego não consegue, é fragilizado, não consegue ter esse movimento de olhar para si, a gente começa a inventar algumas mentiras. E eu vou colocar aqui, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 mentiras, dentre várias outras, que são mecanismos de defesa que Freud colocava, para a gente não lidar com a nossa própria realidade. Porque o grande conflito nosso, do ser humano, é entre desejo e realidade, né? É entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser e o que eu tenho e eu gostaria de ter. Então eu sempre fico, e até um dos mecanismos de defesa, que é a idealização. A idealização, ela é bem interessante porque como eu não consigo olhar para aquela minha parte frágil, como eu não consigo olhar para as minhas sombras, eu idealizo certas circunstâncias. Eu me idealizo, eu idealizo o outro para não ver. É muito comum, às vezes, a gente ver pais idealizarem filhos numa geração onde, às vezes, as crianças não estão sendo colocadas à frustração, não estão sendo colocadas à prova. E aí, quando um filho faz alguma coisa na escola e a mãe e a diretora chama ele na escola, o primeiro passo que a mãe vê não, imagina, meu filho é perfeito, né? Imagina, o Fernandinho não faz isso, né? No fato de que, se ela começar, ela está idealizando o filho, no fato de que, se ela assumir que o filho dela faz alguma coisa de errado, automaticamente ela vai estar assumindo para si a sua incompetência na criação desse filho. Ao passo também que, às vezes, eu idealizo um relacionamento, idealizo uma pessoa que está comigo, idealizo um trabalho.
onde às vezes eu vejo aquela pessoa que está comigo de forma idealizada porque ela cumpre determinado papel ali, mas ao mesmo tempo aquele relacionamento não é legal, mas eu idealizo ela porque eu não tenho às vezes capacidade, eu não tenho força, eu não tenho braveza para enfrentar às vezes a minha carência, porque se eu ficar só eu vou ter um sentimento iminente da morte, eu vou achar que ninguém me ama, porque eu vou lidar com o meu complexo de inferioridade, porque eu vou lidar com as minhas fraquezas. Então a idealização ela não permite que a gente enxergue de fato a vida como ela é, e a vida não externa, a vida interna, o meu mundo interno como ele realmente é. Então eu acabo idealizando, eu fico eu gosto dessa expressão, eu fico embabacado, né? Fico um babaca, a gente fica burro, e é um termo que o Winnicott utilizava, que é um grande psicanalista também. Ele fala que esses processos, esses mecanismos de defesa geram um emburrecimento do paciente. Ele coloca um paciente porque ele é psicanalista, então ele fala que esses mecanismos de defesa que o ego cria para não lidar com as suas fragilidades geram um emburrecimento do paciente, né? Um outro mecanismo que a gente falou da idealização, um outro mecanismo que a gente tem muito interessante é a regressão, né? Às vezes eu estou regredindo, eu regrido a uma fase onde eu tenho segurança. Muito comum, às vezes, a gente vê isso em relacionamento e é curioso, até é engraçado de certa forma, mas ao mesmo tempo chega a ser um pouco triste no sentido de que a pessoa não se enfrenta ou não percebe aquele movimento, né? A regressão é quando eu, de certa forma, automaticamente eu busco algum movimento lá atrás onde eu me senti bem. Então vamos supor que eu estou me relacionando com alguém e aí a gente vê a clássica forma de às vezes eu falar como uma criança com o meu namorado ou com a minha namorada, né? Ou com o meu esposo ou com a minha esposa, né? E às vezes a gente está no telefone: oi, Benzinho, tudo bem, amor? Ai, amor, tudo bem. Depois você desliga o telefone e fala: então, voltando ao assunto. Então, essa regressão, por que tem esse tipo de regressão, né? Porque é uma fase, às vezes, infantil, onde eu estava seguro. E, de certa forma, aquela pessoa que está comigo, ela representa uma segurança materna ou paterna. Então, eu acabo fazendo essa voz de criança. Eu acabo regredindo aquele momento, né? Eu acabo voltando àquele momento onde eu tinha segurança. Às vezes, num término de relacionamento, para eu não lidar com a frustração, para eu não lidar com a dor de um término, porque um relacionamento é sempre 50-50, a responsabilidade é sempre dos dois, nunca tem um só que é responsável pelo término. Ah, mas ele me traiu, ao mesmo tempo você também tem a responsabilidade sobre isso. A gente pode falar mais para frente isso, mas às vezes quando eu dou um término de relacionamento, às vezes a gente vê isso aí, quando as pessoas têm uma certa idade até, quando se termina um determinado tipo de relacionamento, a pessoa regride, volta a sair, volta a utilizar roupas da adolescência, às vezes volta a utilizar aquele jaquetão de couro onde utilizava quando era adolescente, na época que era motoqueiro. Entende? Então começa a ter um processo de regressão para aquela fase que ele se sentia bem. O que a regressão ela pode ser natural se ela for aguda, se ela for momentânea. A partir do momento que eu tenho um tipo de regressão onde eu fico ali por muito tempo, ela passa a ser patológica. E aí eu não evoluo. Ou seja, eu estou sempre regredido naquela fase da adolescência. Eu estou sempre regredido naquela fase infantil. Eu estou sempre regredido naquela fase onde eu me senti confortável. Só que eu não consigo voltar porque eu não consigo lidar com aquele sofrimento atual. Porque se eu tiver que voltar realmente ao adulto que eu fui no término daquele relacionamento, eu vou ter que lidar com a minha fragilidade emocional, vou ter que lidar com a minha inferioridade, vou ter que lidar às vezes com a minha posse, com meus ciúmes, com a minha inveja, com todos esses sentimentos que às vezes nos colocam de certa forma para baixo, mas que a gente tem que aprender com eles. Então esse é o mecanismo de regressão. Um outro mecanismo que nos impede, e esses mecanismos que eu falo, eles impedem a gente de evoluir, porque se a gente fica
patologicamente regredido, eu não dou sequência na minha vida. Às vezes eu vou chegar com 80 anos regredido, eu falo assim, que porra que eu estou fazendo aqui, né? Mas já passou, o tempo passa e a gente não vê. Um outro mecanismo extremamente interessante é o mecanismo de atuação. Então, às vezes quando a gente pergunta alguma coisa até dentro de consultório, você faz determinada coisa? Imagina, você, por exemplo, você já traiu? Imagina, doutor, eu sou católico, né? No sentido de que eu não perguntei isso, né? Olha a atuação aparecendo aí, né? A atuação é para manter uma persona, para manter uma aparência. Então eu atuo. Eu sou ali aquele beato de igreja, eu sou aquele santo, né? Que a gente usa a expressão santo do pau oco, né? Por fora está um santo, mas por dentro está tudo podre, né? Não tem nada. Mas para manter a aparência ali, eu vou atuando, eu vou cumprimentando as pessoas, vou ficando feliz onde tem que se mostrar feliz e nada tem problema, nada me abala, tá tudo bem. Tá tudo bem com você? Sim, tá tudo ótimo. Como estão as coisas? Tá tudo bem. Como é que está o relacionamento? Tá ótimo. Aí você vai ver depois a pessoa levou um chifre ou está sendo, né? Ou, enfim, aconteceu alguma merda, está apanhando no relacionamento, mas naquele momento estava tudo bem. Então ela atua para manter a sua personalidade. Ela atua para manter a persona, a aparência de bondosa, né? De imagina, jamais mentiria, né? E acaba atuando nisso. Esse é um outro mecanismo que não permite que a gente entre em contato com as nossas fragilidades. Não vai permitir que eu entre em contato com, por exemplo, a minha fraqueza de mentir, a minha fraqueza de não conseguir lidar com o meu complexo de inferioridade, de me lidar com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha prepotência, porque de certa forma às vezes eu tenho um cargo hierárquico, né? Que se eu for desmentido ali, se eu colocar alguma coisa que me coloque à prova, eu vou estar perdendo uma certa credibilidade, né? Então eu vou estar afirmando para mim mesmo que eu sou um bosta, que eu sou um cara que não presta, que eu sou um cara que mente, que eu sou um cara que não tem às vezes princípios morais, mas eu preciso manter essa aparência, então eu atuo, né? Um outro mecanismo que também impede o nosso processo de evolução é a reparação, né? E hoje, eu até dei uma palestra hoje de manhã, um treinamento, na verdade, de manhã numa empresa, a gente falou sobre o processo de reparação, né? E a reparação, ela acontece muito quando a gente, de certa forma, sente culpa, né? E a culpa, ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente, né? Quando às vezes, e a culpa inconsciente, às vezes é que eu vejo uma coisa, eu faço uma coisa que ali no momento eu tentei dar uma enganada no meu ego, mas eu senti culpa porque todos nós temos valores morais. Então, ao invés de eu lidar com a culpa, o que eu faço? Eu recalco ela, eu coloco ela no meu inconsciente, né? Eu jogo ela lá para trás para não ter que lidar com aquilo. Por exemplo, às vezes, o que a gente deu de exemplo hoje, na verdade é um exemplo que tem, né, que já apareceu em consultório muito comumente até. Casais, sempre quando tem casais que se separam, quem se fode nessa é o filho, né? São os filhos, infelizmente. Então, às vezes, o cara, na verdade, não olhava para aquele filho, né? Da separação, porque tinha a birra da mulher, o filho não tinha nada a ver. E o que ele fazia, então? Ele não dava atenção para o filho, não ligava, não ia atrás, deixava realmente o filho ali sem assistência. E em dado momento ele começa a se relacionar com uma outra pessoa que tem 2 filhos. E por ter 2 filhos, o que ele faz? Ele começa a tratar esses filhos muito bem, ele compra brinquedo, ele dá carinho, ele dá afeto, ele leva para passear, ele demonstra muita amorosidade, né? Só que o porquê que ele faz isso? Você fala, porra, mas por que esse filho da mãe está fazendo esse negócio com o filho que não é dele e não faz com o filho dele, né? De certa forma, quando ele não faz com o filho dele, gera culpa. Então, para compensar para reparar esse movimento, né? Ele acaba fazendo para outra pessoa. Então, para ele não ter que lidar, é uma forma dele mentir para ele, olha só, para ele não ter que lidar com essa fragilidade dele não ser um bom pai,
dele não ser um bom homem, dele não estar presente em casa, dele não estar, de certa forma, servindo ali emocionalmente o filho como deveria servir, o que ele faz? Ele repara nas outras crianças. Às vezes, isso é só em casais separados, mas às vezes a gente faz isso dentro do ambiente de trabalho. Às vezes eu falo mal de uma pessoa, mas aí depois eu vou me mostrar e servindo alguém, né? Servindo um café para uma pessoa. Mas esses movimentos são inconscientes, né? Esses movimentos são às vezes rápidos, automáticos, e aí eu começo a perceber que de certa forma eu tô só tentando amenizar a minha situação, porque se eu olhar para mim mesmo eu vou perceber que eu sou um tremendo de um idiota, que eu faço umas coisas que não tem sentido, né? Às vezes dentro de relacionamento afetivo eu acabo traindo às vezes a pessoa, e aí para reparar aquilo, não necessariamente eu posso reparar aquela pessoa que eu traí, mas às vezes eu vou ser uma pessoa muito boa, por exemplo, para minha mãe, ou para minha irmã, ou para alguma outra pessoa do sexo feminino, né? Porque se eu prejudiquei de certa forma, me senti culpado com essa atitude que eu tive, eu vou fazer uma reparação, para me enganar, entende? Ao invés de eu me reparar internamente, de chegar e me analisar e falar, por que eu fiz essa porra? Por que eu não consigo lidar comigo mesmo? Por que eu tenho essa inveja? Por que eu tenho essa prepotência? Por que eu tenho esse orgulho? Por que eu tenho essa presunção? Por que eu tenho essa mania de passar por cima dos outros? Por que eu tenho a mania de chegar e olhar primeiro para mim e não levar o outro em consideração? Então, para não fazer essa reflexão sobre mim mesmo, eu acabo fazendo esse mecanismo de reparação. E isso acaba impedindo a gente de evoluir, porque eu não consigo evoluir nas minhas fragilidades. Eu acabo não evoluindo, eu acabo ficando estagnado no meu processo evolutivo. Mas tem uma hora que o universo manda um puta de um recado e a gente vai ter que lidar com ele, né? Um outro mecanismo que a gente coloca também como uma falta, como um processo que nos impede de evoluir, nos impede de sermos nós mesmos, né? É o de autopunição, né? Isso também está muito relacionado à culpa, né? Grandes coisas estão relacionadas a culpas e mágoas, porque de certa forma, como eu não consigo me perdoar e me deixar de culpar, isso fica no meu inconsciente e eu acabo fazendo algum mecanismo para compensar isso. Entenda que sempre o nosso cérebro ele tem que estar em homeostase, a nossa psique sempre tem que estar em homeostase, sempre tem que estar em equilíbrio. Então, se eu descompenso internamente, vou tentar compensar externamente, entende? Porque é difícil olhar para mim. Então, às vezes eu me puno por isso. Me puno por isso no sentido de fazer o seguinte: às vezes eu me senti culpado e tem um fato muito interessante. Olha só, eu vou contar um fato que aconteceu com uma das minhas primeiras pacientes. Ela tinha assumido, na verdade, a homossexualidade, de certa forma não muito bem aceita ali na família, e aí no meio da sessão ela descobriu, ela me contou na verdade, que ela foi abusada por uma pessoa da família. E essa pessoa da família, depois de um tempo, veio a sofrer um acidente. O que a gente começa a perceber é que essa autopunição que essa pessoa que abusou teve foi no sentido de que ela sentiu culpa, porque ela sabia que ela estava fazendo, mas ela não conseguiu se trabalhar, olhar para ela, para a fragilidade dela, para a miséria dela. De certa forma, ela se culpou por isso e para compensar aquilo, ela se colocou em risco. Ela se colocou em perigo e ela sofreu um acidente. Aí você fala, porra, Thiago, nada a ver o que você está falando, o que tem a ver um acidente externo? Nós atraímos aquilo que nós temos de mais sombrio dentro de nós, no sentido de que, como eu não compenso e olho para mim, internamente, eu vou fazer isso de forma externa.
Como às vezes eu não vejo a minha carência, o que eu faço? Eu atraio uma pessoa às vezes para suprir aquilo, mas aquela pessoa às vezes me bate, mas mesmo assim eu permaneço naquilo, porque eu tenho que estar suprindo a minha carência. Então essa autopunição a gente sempre busca, ou num relacionamento ruim, ou num trabalho ruim, ou num acidente que às vezes a gente mesmo provoca, né? E isso está muito ligado ao campo mental, que até tem uma live que a gente falou sobre isso, ao nosso campo mental e ao nosso campo mórfico, né? Que a gente atrai tudo aquilo que a gente merece por conta disso, né? Então esse mecanismo de autopunição ou de masoquismo, né? Que a gente pode chamar também, é porque de certa forma eu tenho culpa por aquilo, eu não deixo vazar, não elaboro aquilo que me aconteceu, e aí eu vou fazer uma compensação me punindo, né? Um outro mecanismo também que impede a gente de evoluir é o de racionalização. A racionalização é a mentira clássica que a gente sempre conta, né? Não, eu não fiz porque, imagina, eu não faço isso, não vou fazer, tipo, não, olha só, eu fiz por causa disso. Não, mas por que você fez isso? Por que você mentiu? Não, olha só, cara, foi por uma boa causa. Imagina se eu não tivesse falado para ele isso. Imagina se eu não tivesse contado o que poderia... Poxa, mas eu não pedi para... Mas olha só, presta atenção, você não tá olhando o meu lado. Entende? A gente começa a contar mentiras para a gente mesmo, para eu não ver a minha miséria aqui dentro. Então, eu começo a racionalizar as coisas. Por que você não fez aquele negócio que a gente tinha combinado? Poxa, mas, cara, não dava para fazer porque lá em casa estava em obra. Pô, não falei para você pegar fulano de tal lá? Não falei para você não deixar a toalha em cima da cama? Coisas básicas. Puxa, acabei esquecendo porque, olha só, estava atrapalhado, tinha que sair para o trabalho, não sei o que, mas você sempre está no mesmo horário. Mas por que você deixou? Já é a quinta vez que eu peço para você. Mas a gente começa a contar mentira. Pô, mas por que você não fez isso? Eu pedi para você fazer. Então eu começo a mentir para mim mesmo. Começo a racionalizar. Racionalizar é colocar razão sobre aquele negócio que é negativo meu. E aí, para eu não sentir um pouco de culpa, né? Então, para não sentir culpa, eu conto mentira, porque eu acho que eu vou apaziguar aquilo. Só que, de certa forma, e principalmente na racionalização, a gente sabe que a gente fez errado. Às vezes a gente sabe que a gente fez merda, mas eu conto uma mentira para mim mesmo e às vezes até para o outro. Mais para mim do que para o outro, porque o outro às vezes sabe que a gente está mentindo. Mas às vezes eu conto uma mentira para mim para não ver aquilo que é pior em mim, né? Que eu deixei de fazer algo, que meu comprometimento foi embora, que eu deixei de ser comprometido com alguém, né? Então eu conto essas mentiras. E talvez agora um dos mecanismos que seja de maior dificuldade da pessoa se enxergar e enxergar aquilo que é necessário enxergar para o seu processo evolutivo é o mecanismo da negação. A negação é onde eu sei de tudo, onde eu nego tudo, onde eu não enfrento nada, onde eu sempre estou falando não. Pô, mas não é assim. Não é assado. Não, mas eu falei para você que não é assim. Não, mas olha só, você que está vendo errado, você não está enxergando o meu lado. Não, mas ó, se você tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Não, mas ó, se você... Então eu estou sempre negando. Não, mas eu não sou assim. Quem tá falando, tem que estar falando isso de você, de mim é você. Não, mas olha só, quem estava com aquele problema era outra pessoa, não era eu. Entende? Então quando eu nego, eu deixo de ver a minha parte. E talvez o mecanismo de negação seja o pior de todos. Porque quando eu nego, eu acabo negando tudo. Quando eu nego uma atuação. Quando eu nego uma racionalização. Quando eu nego um masoquismo. Quando eu nego uma regressão. Quando eu nego tudo. Eu não deixo nem chegar aí. E a negação, ela vem da presunção. A negação, ela vem do orgulho. A negação vem da prepotência. Porque quem sou eu para errar? Imagina que eu erro. Quem sou eu para admitir que eu tenho determinada fragilidade? Quem sou eu? Ou quem é você para começar a apontar as coisas para mim que não devem ser apontadas? Quem é você
para falar alguma coisa sobre mim. Então aí eu começo a ter esse processo de negação. Se não olharmos para as nossas fragilidades, o que é o contrário que grandes livros de autoajuda e grandes treinamentos falam, se eu não olhar para a fragilidade, eu vou acabar num processo onde eu não vou evoluir. Eu vou acabar num processo onde eu vou me tornar, como eu comecei aqui, babaca. Quando a gente não olha para as nossas fragilidades, somos seres babacas, né? E como eu disse, quanto mais conforto a gente tem, mais impermeável a gente fica. Porque o universo não exige da gente aquilo que é fácil. O universo exige da gente que é trabalhoso, aquilo que eu não tenho coragem de fazer, aquilo que é a minha miséria. Ele não vai, se você gosta de dar abraço, é fácil para você dar abraço. Agora, se você não gosta de dar abraço, é aí que ele vai exigir, porque se você quer, de certa forma, ser abraçado, você tem que abraçar. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não faço, mas se eu não enfrento as minhas misérias, eu não posso nem apontar para o outro, porque quando eu tenho um apontado para o outro, tem 3 voltado para mim, né? Então, esse processo é muito interessante. E se a gente for pegar para quem está novo aqui, quando eu falo de religiosidade, não tem nada a ver com religião. Mas um dos grandes livros que ensinam um pouco sobre relacionamento com o próximo, talvez seja a Bíblia, né? E lá, e aí não tem nada a ver com religião, eu não prego nenhum tipo de religião aqui, mas lá ela fala o seguinte, que a tribulação, a produção, na verdade, a palavra produção na Bíblia só vem depois da tribulação, só vem depois da dificuldade. Então lá ela coloca assim: a tribulação produz caráter. Isso está em Tiago, se não me engano. A tribulação produz forjamento, perseverança e experiência. A tribulação produz um estado mental resiliente. Ou seja, muito se fala em resiliência sem ter o processo de tribulação, sem eu poder enfrentar a minha dor, sem eu poder enfrentar as minhas misérias, sem eu poder ver a minha inveja, a minha ganância, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade. Mas não tem como eu produzir alguma coisa, um estado mental resiliente, se eu não olho para as minhas dificuldades. A resiliência só vem através das dificuldades. Uma pessoa que vive em extrema bolha, você vai falar para ela: seja resiliente, exercite sua resiliência. Na primeira frustração que essa pessoa tem, talvez ela peça demissão, talvez ela vá embora do relacionamento, porque ela não foi frustrada, ela não foi forjada, entende? Ela não foi, porque quando a gente forja o aço ou o ferro, o que a gente faz? Forjar é ficar batendo em cima. E aí ele molda. Né? Mas para forjar tem que bater. Então, para eu me moldar a ser realmente o que eu sou, eu preciso da tribulação, eu preciso da dificuldade. E a gente cada dia mais tem essa porra desse conceito de que eu não posso lidar com as minhas tristezas. Parece que eu tenho que manter uma certa distância. A tristeza é intocável. E não é isso que vai fazer com que a gente se forje, né? Quanto mais enfrentamento, quanto mais tribulação a gente tiver, mais sólido a gente se torna, mais forte eu fico, né? Mais enraizado eu tenho, porque eu começo a dar conta sobre mim mesmo. Eu começo a não fazer com que o outro supra as minhas necessidades, né? E aí a gente passa, porque está muito, de certa forma, a gente tem movimentos muito polarizados hoje, né, nacionalmente, seja entre ricos e pobres, heterossexuais e homossexuais, transexuais, e brancos e pretos, e negros, e enfim, é um movimento tão polarizado que
ao mesmo tempo que eu não consigo olhar para aquilo quando o sofrimento encontra uma pessoa auto-vitimada. Essa pessoa auto-vitimada, ela sempre coloca a culpa no outro, né? Ao invés de eu estar discutindo o que a minha miséria me forja, eu estou colocando a culpa não porque falaram que eu sou pobre e outra pessoa é rica. E aí quando eu caio nesse vitimismo, a gente começa a encontrar seres humanos mais amargos, mais insuportáveis, porque se nem ele se suporta, como é que ele vai conseguir olhar para o outro e ter essa empatia de ter em relação ao outro, né? De olhar para o outro, né? E como eu falo, né? A autoajuda é sempre na positividade e não pode ter acesso à tristeza, né? E não é isso que vai fazer. Boa noite, tudo bem, Carlos? Tudo jóia? Bem-vindo aí. Então, o que eu estava falando é que a autoajuda é sempre na positividade, não pode ter acesso e tristeza. Pessoal, vocês que entraram aí agora, eu estou olhando para dois lugares aqui porque eu estou no YouTube e estou no Instagram, então eu estou nos dois lados aqui, por isso que eu estou me dividindo. E a gente cria um certo conceito de felicidade, né? A felicidade que existe hoje é uma felicidade totalmente fantasiosa, uma felicidade falsa, e às vezes a gente atrela a felicidade ao bem-estar. Estou bem, estou feliz. Não, a felicidade às vezes está nos problemas que a gente mais... Nos dias mais difíceis da nossa vida, às vezes a gente encontra a felicidade. Porque eu passei por aquela tribulação e eu vi, puta, fui forjado. Tive resiliência. Agora eu sei lidar. Tive uma expansão de consciência. Melhorei, aumentei minha autoestima. Aumentei a minha capacidade de suportar a dor que eu tenho em relação às coisas que me machucam. E é o momento que eu aumento minha capacidade de suportar a dor, eu começo a ser resiliente, eu começo a me encontrar, eu começo a ser eu começo a falar, porra, tem jeito nessa coisa, né? E o que a gente vê é que Hollywood, por exemplo, nos ensina a ser feliz de uma forma imbecil, porque não existe essa felicidade hollywoodiana, não existe essa felicidade onde eu vou estar sempre de bem com a vida, vou estar sempre de bem com as coisas, né? E no final tudo vence, né? Não é assim, no final às vezes eu vou perder. No final, às vezes, vai dar merda. No final, talvez na maioria das vezes eu vou me machucar, porque as coisas são como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, né? Então, grandes evoluções até da nossa história vieram da dor, né? E se a gente for ver a Alemanha, Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, o que esses países viraram de potência, né? Mas foi através de uma grande dor, foi através de um grande processo de puta... Estamos na merda. Mas e aí? A potência que eles têm hoje, talvez a nossa evolução, fazendo até uma análise social aqui, talvez nós brasileiros não evoluímos o que tem que evoluir porque a gente não chegou no fundo do poço ainda, né? Mas antes de chegar no fundo do poço social, vamos primeiro chegar no nosso fundo do poço, no sentido de olhar para as nossas fragilidades, né? Que aí eu consigo ter uma vitória sobre mim mesmo, que aí eu consigo falar, porra, vamos embora, agora... Mas de tudo que eu falei aqui, do que a gente pode ter como principal aprendizado, e se a gente puder colocar uma única palavra para a gente deixar de racionalizar, as coisas, deixar de colocar mecanismos de defesa para que nos impeçam de olhar para as nossas fragilidades, talvez a única palavra que a gente possa resumir aqui, que pode dar um pouco mais de compreensão para nós e para o outro, é a humildade, né? Porque se a gente for pegar a palavra humildade, a humildade vem de humus, a humildade vem de umidade, e aí vem a palavra humildade, né? Que na verdade é uma psique que é fértil, é um coração que é fértil. E quando cai aquela semente da tristeza, aquela semente da dor, quando eu tenho a humildade de reconhecer as minhas fragilidades, quando eu tenho a humildade de reconhecer que eu fui prepotente, que eu fui orgulhoso, quando eu tenho a humildade de reconhecer as minhas falhas, aí eu consigo utilizar
aquela dor em forma de crescimento. Aí eu consigo me forjar, aí eu consigo fazer com que a vida tenha uma nova perspectiva, porque o sofrimento nada mais é do que uma perspectiva que a gente acabou não olhando de forma diferente daquela situação. Mas eu estou tão enraizado naquela verdade que eu vivo, que eu estou sofrendo tanto, que se eu mudo a perspectiva, eu mudo a visão. Mas para ter uma mudança de visão, eu preciso ter humildade em relação a mim, principalmente. Porque se eu consigo me forjar, eu consigo compreender o processo do outro. Legal aí, Otávio. É bacana ver isso aí, que teve um aprendizado com a troca de um trabalho. E às vezes a gente tem mesmo, porque às vezes a gente precisa sair de uma situação e ir para outra. E às vezes ali a gente encontra um ambiente onde às vezes a gente tem que se forjar e ali a gente cresce. Ok? Finalizamos por hoje aí. Obrigado pela presença de todos. Estamos aqui. Se você não seguiu a gente no YouTube, segue lá no YouTube. Thiago Lousa está lá no canal. A gente também está fazendo a live por lá. Por isso que eu estou em dois lados aqui. Tá bom? Um beijo, uma boa quarta-feira. Bom restinho de quarta-feira para todo mundo. E a gente vai se falando e se vendo aqui. Se tiverem dúvidas, mande direct que eu respondo. Tá bom? Um beijão para todo mundo. Até. Valeu.